Esta é a Argentina, uma nação na América Latina que tem sido lar de um período sem precedentes de crescimento sustentado e mesmo tendo passado por 5 presidentes em 2 semanas, seu investimento contínuo em si mesmo valeu a pena, muitas vezes, pois a renda média dobrou no mesmo período de tempo para criar aumentos fantásticos na qualidade de vida para todos os cidadãos da nação. Bem, ou pelo menos esse teria sido o vídeo que estaríamos fazendo há alguns anos atrás. Infelizmente, hoje a economia da Argentina conta uma história muito diferente. Tão repetidamente quanto a economia subiu para essas alturas elevadas, ela caiu, trazendo um período de forte inflação e pobreza generalizada, mas talvez isso não deva ser uma grande surpresa. Nos últimos 100 anos, a economia da Argentina foi categorizada por períodos de crescimentos macios, seguidos por grandes declínios, tornando-os nas últimas décadas pouco mais do que uma tendência infeliz. O que é uma pena, pois a Argentina tem muito a oferecer. Uma população saudável de trabalhadores produtivos, fortes reservas de recursos naturais e até mesmo uma massa de terra que é muito propícia para indústrias fundamentais como a agricultura. No entanto, apesar de todas essas vantagens, a Argentina tem repetidamente caído nesse padrão infeliz. E agora a Argentina está oscilando à beira de se tornar um estado falido. Simon Kuznets, um economista vencedor do Prêmio Nobel Kuznets, disse ter observado no início de 1970 que existem 4 tipos de economias no mundo: desenvolvidas, subdesenvolvidas, Argentina e Japão. Já exploramos o que torna o Japão tão estranho. Mas para desvendar o mistério da Argentina, estamos como sempre indo analisar algumas questões específicas. O que causou os bons econômicos ao longo dos anos? O que causou os subsequentes declínios? E finalmente, por que a recessão recente é um pouco diferente? E claro, uma vez que analisamos todas essas questões, aí poderemos colocar a Argentina na tabela de classificação nacional, conforme explicou o ranking. Pode parecer inacreditável hoje, mas na virada do século XX a Argentina era um dos 10 países mais ricos do mundo. Suas indústrias domésticas, que giravam principalmente em torno da agricultura de alto nível, se beneficiou muito do influxo de investimento da Europa e da América, e a nação foi capaz de adotar tecnologia agrícola comercial moderna. Isso funcionou bem, especialmente considerando que os mesmos países que investiram tanto eram também mercados de exportação fantásticos que, através de seu próprio crescimento econômico, desenvolveram bastante gosto pela carne vermelha. O crescimento foi ainda mais acelerado pela imigração europeia massiva para a nação, que trouxe ainda mais dinheiro de pessoas que procuravam estabelecer suas novas vidas. Em geral, isso era fantástico. Em 1905, o argentino médio era tão rico quanto o cidadão médio da França, Grã-Bretanha ou Alemanha, e apenas um pouco mais pobre do que o americano médio. Mas havia um pequeno asterisco ao lado desse sucesso, que era que os políticos e líderes empresariais que supervisionaram esse crescimento eram extremamente corruptos. E a riqueza que a nação estava construindo estava sendo distribuída de forma muito desigual, e foi principalmente para os imigrantes europeus antes mencionados. Não teria sido necessariamente um problema a longo prazo, porque a nação ainda estava ficando mais rica, e até mesmo as pessoas na base estavam desfrutando de um padrão de vida relativamente alto. Mas é claro que isso não durou para sempre. A Primeira Guerra Mundial foi, digamos, um momento interessante para a Argentina. O país permaneceu totalmente neutro, o que não quer dizer que eles não foram fortemente influenciados pelas consequências da guerra. Para começar, devido a um afluxo macio de imigrantes europeus, muitos dos quais eram de nações que agora estavam em guerra umas com as outras, descobriu que sua população era bastante hostil. Um efeito muito mais tangível, que foi todas essas nações que estavam injetando capital de investimento na Argentina e comprando todas suas exportações, estavam agora falidas, por terem que lutar a maior e a mais sangrenta guerra da história. Até então, isso levou o país a um longo período de estagnação, que só foi agravada pela Grande Depressão em 1929.
Luxos como carne vermelha na mesa do jantar e investimento estrangeiro rapidamente caíram de estilo. Isso era um problema real para a liderança da nação. Não apenas eles eram mais capazes de se tornar incrivelmente ricos com o sucesso da Argentina, mas o povo da nação, que desfrutava da riqueza da segunda mão, estava se tornando cada vez mais inquieto. Uma solução era necessária rapidamente, então uma série de acordos comerciais foram estabelecidos com as nações europeias para tentar acender o crescimento das décadas anteriores. Infelizmente, esses acordos comerciais eram muito unilaterais e serviram principalmente para resolver a questão dos políticos corruptos não ficarem ricos do que os problemas de uma nação. Perdeu suas indústrias primárias. O exemplo mais famoso de tal negócio deu à Grã-Bretanha com sua bandeira assimétrica aqui direitos exclusivos de vender carvão para a Argentina, e também deu às empresas britânicas o direito de comprar e controlar a indústria de carne argentina. Com certeza deu ao país um pequeno impulso nas exportações, que foi muito importante, mas também cedeu a principal indústria da Argentina para uma potência estrangeira que era terrível. Era um acordo tão mal planejado que a corrupção era realmente a única razão pela qual os líderes da Argentina teriam sido obrigados a concordar com esses termos tão onerosos. De qualquer maneira, esses acordos aceleraram ainda mais o declínio da nação, que deu aumento da agitação civil e uma série de golpes políticos. Tal instabilidade política que resultou na remoção forçada de um governo nunca é uma boa ideia para a comunidade internacional, e os investidores estrangeiros da nação rapidamente secaram. Este era um problema real porque neste momento a nação estava tentando desesperadamente industrializar outros setores da economia para compensar a indústria da carne, que estava cada vez mais caindo nas mãos de empresas internacionais. Isso acabou levando à eleição de Juan Perón, que introduziu reformas econômicas abrangentes com interesse particular na construção de produtos pesados internacionalizados. Nacionalizar tudo o que era de propriedade de estrangeiros e injetar dinheiro na construção da indústria. Funcionou por um tempo, mas uma vez que as outras nações se recuperaram da Segunda Guerra Mundial, ficaram muito mal-humorados que todos seus ativos estrangeiros haviam sido roubados. Para aumentar o insulto à injúria, a Argentina estava mais do que feliz em estender um convite aberto aos nazistas alemães que o mundo havia lutado tanto para derrotar. Por essa razão, ninguém queria investir na Argentina ou comprar qualquer uma das coisas que eles estavam fazendo em suas novas fábricas extravagantes. E para uma nação que era fortemente dependente das exportações e investimentos estrangeiros, isso foi um grande golpe. A nação rapidamente se tornou muito pobre. E mais uma vez, a popularidade do novo líder radical caiu junto, levando a mais um golpe político de uma formação sucessiva de líderes, com a solução secreta. Para consertar a nação neste momento, você deve começar a ter uma ideia da narrativa da Argentina no século XX. Reformas radicais para corrigir questões menores significavam que mais mal foi feito do que bem. E esses danos foram posteriormente corrigidos por reformas mais abrangentes, que fizeram muito mais mal do que bem à nação ping-pong. O seu caminho pelo resto do século XX, pingando da economia de comando total para o capitalismo básico de laissez-faire. Agora qualquer espectador regular neste canal saberá o que eu vou dizer a seguir. Esse tipo de vai-vem dizimou a estabilidade da nação e a confiança que as pessoas tinham nela. As pessoas não querem investir ou iniciar carreiras familiares e negócios em um país que poderia virar de cabeça para baixo nas próximas eleições. Eles não querem economizar para a aposentadoria sob um regime que poderia saquear seu cofrinho, e organizações internacionais não querem jogar dinheiro em uma nação que não lhes dará nada em troca. Então sim, a estabilidade e confiança sem grandes surpresas lá se foram. Se olharmos um pouco mais a fundo, lembre-se de que a Argentina era uma nação rica e estável. Então o que causou seu declínio, enquanto outras nações semelhantes como o Canadá e a Austrália navegaram com sua prosperidade intacta até hoje? Para responder, temos que olhar para o paradoxo argentino.
É um ponto de grande debate de muitos economistas. Assim como a estagnação ao longo de 3 décadas do Japão, ninguém sabe ao certo, mas existem algumas teorias predominantes para ambos. Os economistas olharam principalmente para a economia da Argentina em contraste com a Austrália e o Canadá especificamente, que eram entidades muito semelhantes na virada do século passado. Todos eles tinham populações modestas. Eles tinham uma grande população de colonos europeus e todos eles tinham uma coleção saudável de recursos naturais e terras agrícolas. Então a questão era o que fez a diferença. A primeira proposta apresentada foi que a principal diferença entre a Argentina e outras sociedades colonizadoras como a Austrália e o Canadá foi o fracasso em buscar alternativas adequadas para compensar o fim da expansão geográfica com o fechamento definitivo da fronteira. Há 100 anos, esses países eram todos menos utilizados do que são hoje, onde quase cada centímetro quadrado de terra é contabilizado de alguma forma, principalmente pela agricultura, no dia em que todas essas nações tinham políticas que, se você pudesse sair e encontrar um pedaço de terra não utilizado e fazê-lo funcionar como uma fazenda, o problema era que as terras argentinas são muito mais aráveis do que as do Canadá e Austrália, em virtude do seu tamanho menor comparado com esses países. Isso ao longo do tempo significava que a Argentina tinha menos agricultores com mais terra e influência, em vez de mais agricultores com menos influência. Lança uma dose saudável de anticoncorrência e, de repente, a indústria central desta nação é construída sobre uma plataforma fundamentalmente instável. Outra teoria popular é que o clima político e os sistemas da nação não estavam tão bem equipados para lidar com o novo cenário político do mundo cada vez mais globalizado. O Canadá e a Austrália, ambos efetivamente, têm sistemas políticos legais transmitidos do estilo do governo britânico de Westminster. Agora, este sistema não é de forma alguma perfeito, mas promove a estabilidade e equilíbrio de poder acima de tudo. Também promove sistemas que são implementados para lidar com entidades internacionais. Você sabe que os britânicos gostavam muito disso. Em contraste, a Argentina teve seus sistemas políticos pensados principalmente de seus descendentes espanhóis, que adotam uma abordagem mais agressiva às políticas internacionais e tem muito menos ênfase institucional na estabilidade política. Isso é um pouco de teoria controversa, mas pelo que vale a pena, as ex-colônias britânicas têm uma média de PIB per capita quase 50% maior do que as ex-colônias espanholas, mas talvez o argumento mais convincente tenha vindo de um artigo de 1992 publicado por uma equipe de pesquisa da Universidade de Madrid, que destacou que os direitos de propriedade eram um grande espinho no sítio da Argentina. Os ativos da nação continuaram sendo reivindicados pelo Estado e depois privatizados repetidamente. Bem, acontece que isso faz com que as pessoas realmente não queiram investir em seu país, o que é muito ruim. Parte essencial da gestão de uma economia industrial saudável, mas essa saúde depende muito dos termos em que você obtém seu empréstimo em um nível individual. Se você fosse um trabalhador qualificado como um médico, ou um dentista, ou até mesmo um comerciante e alguém lhe oferecesse um empréstimo comercial a 2% de juros por um período de 40 anos para abrir a sua própria operação, você seria tolo se não aceitasse esse negócio, desde que você fornecesse um bom por outro lado. Você deve ser capaz de fazer esses reembolsos facilmente e ficar mais rico a longo prazo como proprietário de uma empresa do que funcionário. Por outro lado, se alguém oferecesse o mesmo empréstimo, mas tivesse que ser pago de volta com 20% de juros ao longo de 5 anos, bem, de repente isso é muito menos tentador. Não apenas os juros são mais altos, mas a coisa toda precisa ser paga de volta mais rapidamente, o que significa que esses pagamentos mensais podem facilmente ser muito mais do que a empresa fará. O mesmo tipo de lance existe a um nível nacional. Nações historicamente estáveis como os Estados Unidos da América e sim, até mesmo a Austrália e Canadá podem emprestar taxas de juros muito baixas por muito tempo. Mas se os investidores olharem para a Argentina, eles verão todo esse negócio de nacionalização e ter muito medo de investir.
Se eles colocarem seu dinheiro na nação, eles vão querer retornos mais altos e também vão querer ter esse dinheiro rapidamente. Antes de algum novo governo, não tenho nenhuma ideia. Então, a longo prazo, a Austrália e o Canadá ficarão felizes, pequenos empresários, e a Argentina? Bem, a Argentina teve que ser para sempre o equivalente nacional de um funcionário que não conseguia fazer uma pausa devido à sua baixa pontuação de crédito. E claro, que havia muitas notas de rodapé históricas que acelerou esses problemas, não apenas começando uma guerra com seu parceiro comercial mais longo e leal, mas algumas combinações desses três fatores são a base dos problemas econômicos da nação. Ou pelo menos era, porque hoje a Argentina pode estar enfrentando um problema muito diferente. Uma crise cambial. A crise mais recente foi laçada como muitas outras antes dela, quando ficou óbvio que a Argentina elegeria um novo presidente com uma postura política mais esquerdista do que sua oposição em exercício. Um dia após as eleições primárias, o mercado de ações argentino despencou mais de 48%, pois os investidores temem que possam estar em mais uma rodada de nacionalização. A diferença desta vez é que sua moeda havia sido colocada em risco, sem nenhum plano real para salvá-la no início dos anos 90. O peso argentino estava atrelado ao dólar americano a uma taxa de aproximadamente 3:1. Isso foi decretado na tentativa de evitar fora da inflação e funcionou decentemente bem. Os pinos da moeda envolvem a nação de origem, neste caso a Argentina, mantendo enormes pilhas de moeda estrangeira, neste caso em dólares americanos, estando lá para sempre honrar essa taxa de câmbio de 3:1. O mercado mais ou menos se encaixa porque nenhum comprador aceitará menos de 3 pesos por $1 e nenhum vendedor aceitará menos de $1 por 3 pesos. Enquanto as pessoas acreditarem que o governo pode honrar a troca de moeda, eles dizem que é isso que acontece. Às vezes isso funciona tão bem que o governo nem precisa se envolver, as pessoas apenas vão trocar o preço acordado por sua própria vontade. Infelizmente, este sistema desmoronou durante a última crise econômica em 2001, onde as pessoas correram para trocar seus pesos para dólares americanos até que o conselho de câmbio ficou completamente sem reservas, momento em que o peso argentino efetivamente se tornou uma moeda flutuante. Apesar do governo ainda tentar o seu melhor para sustentá-lo, esses esforços incluem oferecer a maior taxa de juros sobre as suas poupanças. Se tiver sorte na Argentina, pode obter até 25%. O único problema é que precisa de seus depósitos em pesos argentinos. A razão pela qual isto se tornou tal problema agora é que essa tentativa de controlar o peso argentino fez muito pouco, mas introduziu muito dinheiro americano em circulação, dada a instabilidade histórica da nação e o rápido declínio do valor do peso. As pessoas estão se movendo cada vez mais para fazer seus negócios em dólares americanos, em vez de dinheiro monopolista argentino. Hoje a Argentina efetivamente tem uma economia de moeda dupla. Os pesos argentinos ainda são usados para atividades regulares do dia a dia, como comprar mantimentos ou pagar um táxi, mas as transações importantes, como comprar uma casa ou um carro, ou até mesmo receber pagamentos, só são feitos em dólares americanos. E do contexto, se isso se espalhar o suficiente, as pessoas acabarão não reconhecendo pesos por nada, e a Argentina irá se tornar a maior economia do mundo a não ter controle sobre sua própria moeda. Agora, usar uma moeda estrangeira é bom para nações pequenas que não têm a capacidade de realmente executar suas próprias políticas econômicas internas. Lugares como Mônaco e até mesmo Montenegro se safam com isso. Tudo bem, mas se a Argentina não puder aumentar impostos, ou fornecer estímulo fiscal, ou emprestar em sua própria moeda, ele se tornará efetivamente um estado morto, andando a apenas um solavanco da implosão completa. E se a história é algo para sair, há muitos obstáculos pela frente. Aqui então, sem mais delongas, vamos colocar a Argentina na tabela de classificação nacional, começando como sempre com o PIB. A Argentina tem um PIB de 444 bilhões de dólares, que está perto de 50.
de onde estava em seu pico em 2018. No entanto, isso ainda o torna a 25ª maior economia do mundo, que recebe um 7 em 10. O PIB per capita também foi atingido. A Argentina estava tão perto de recuperar seu trono como um país totalmente desenvolvido, mas a crise econômica mais recente deixou isso de fora de alcance. Mais uma vez, com um PIB per capita de 9.890 dólares americanos. Está firmemente no balde do desenvolvimento e obtém um 5 em 10. A estabilidade e confiança bem. Um detalhe técnico, você vê que baseamos o crescimento dos últimos 10 anos para os quais temos dados. Neste caso, de 2009 a 2019, nesse período, a nação disparou e foi derrubada novamente, o que é parte da razão pela qual obteve um 0 em 10. Embora pareça um caminho escuro pela frente para a Argentina por essas métricas, seu crescimento foi em média para cima por enquanto. Então recebo um 3 em 10. Finalmente a indústria, bem, tudo certo, muita sorte ter grandes terras agrícolas, que ainda representam uma grande parte da economia do país, mas no geral, realmente conseguiu-se mudar para indústrias que não foram entregues a eles em virtude de seus recursos naturais. Então recebo um 4 em 10, que certamente não é nada bom, mas consegue ficar fora do último lugar. Então bem feito. E até no próximo vídeo.